Muito boa noite. Puxa vida, sexta-feira tem que dar um troféu para vocês estarem aqui, hein? Meu Deus do céu, hein? Nossa mãe do céu. Tá cheio de gente aí louco para arrumar alguma coisa para fazer, né? Shopping center, happy hour, e vocês estão aqui na casa espírita, hein? Eu tenho desconfiança que os espíritos vão recompensar vocês muito, viu? Por estarem aqui na sexta-feira. Meu nome é Sérgio, eu venho aqui de vez em quando eles se lembram de mim, porque de vez em quando eu sumo também. O senhor sempre me vê aqui? Sempre me vê aqui, né? Mas a senhora também não vai em outra casa, né? Então eu venho aqui a convite da casa, eu venho de fora, eu moro pertinho da padaria, mas a padaria lá da Casa Verde. Padaria da Casa Verde. Padaria tem em todo lugar, né? Não tem? Tem em todo lugar, então é fácil dar essa referência, né? Mora perto da padaria, não é mesmo? Bom, nós vamos falar no motivo de resignação, mas na verdade o nosso assunto principal, nós vamos ensinar vocês como que paga a dívida. Vocês estão com vontade de pagar alguma dívida, não? Porque a gente gosta de fazer dívida, mas de pagar ninguém gosta, né? Não é mesmo? Ai, como é bom fazer um cartão de crédito, um cheque especial, aí depois fica aí embaraçado, arrancando os últimos fios de cabelo. Aí, tá vendo como é que eu tô? Ó? A gente fica desse jeito, né? Crédito consignado, a senhora pensou que ia escapar, né? Crédito consignado, né? Essas coisas, né? Que a gente vai fazendo débitos e débitos e débitos. Mas na vida material a gente também cria problemas e cria débitos, e às vezes até sem perceber. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho, porque essa lição que está inserida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12, motivos de resignação, ele mostra para a gente que nós precisamos entender que nós estamos na Terra, nós só estamos na Terra, só estamos aqui por um motivo, porque nós temos dívidas a pagar. Olha só, o Banco da Justiça Divina colocou a gente para cá, olha, deu um CPF para a gente, um endereço, um CPF, botou a gente aqui na Terra, tá vendo? Tanto lugar para ir, a gente vem para a Terra, né? Diz que tem um lugar maravilhoso por aí, 200 bilhões de galáxias, e a gente vai parar na Via Láctea, imagina? Planetas sensacionais dentro da Via Láctea, a gente vai parar na Terra. Sabe onde que a Terra está? Está quase caindo da galáxia, está quase caindo lá da galáxia. Olhem lá no mapa depois, lá para vocês verem onde é que está a Terra dentro da galáxia. Está quase caindo da galáxia. E aí nós estamos lá. E aí quando a gente chega aqui, a gente se acha assim o rei da cocada preta, achando que só existe a gente aqui no planeta, no universo, e que Deus tem que se sujeitar à nossa vontade, e não nós à vontade dele. Normalmente é assim. Aliás, quando a gente é criança, vocês já repararam? A primeira coisa que a gente aprende é assim, ó. Seja feita a nossa vontade assim na terra. A gente aprende assim, depois é que a gente vai corrigindo. As crianças falam assim. Eu já reparei, as crianças, a maioria delas fala assim. Seja feita a nossa vontade. Falei, mas assim seria bom, né? Se fosse a nossa vontade o tempo todo. Já pensaram? A harmonia do universo estaria comprometida. Já pensaram como estaria? Tem aquele filme Todo Poderoso, já assistiram? Que o camarada puxa a lua, atende todos os pedidos, dá uma confusão lascada. Lembra desse filme? Imaginem se o Pai, nosso Criador, fosse ouvir cada um dos nossos pedidos e atendesse todos eles, da forma que nós quiséssemos. Já pensaram que confusão que seria? Terrível, não é? Bom, vamos voltar para a Terra, e estamos aqui na Terra, tranquilo, nascemos, bercinho de ouro. Aqui em Santo Amaro eu ouvi falar que todo mundo nasce em berço de ouro, é verdade não? Santo Amaro, Piraporinha, Socorro, Grajaú, Jardim São Luís, todo mundo nasce em berço de ouro aqui nessa região aqui. Nasceram ou não nasceram em berço de ouro? Acontece que a gente não valorizou, né? Temos a nossa família, a nossa mãezinha que nos aconchegou no colo, mesmo na casinha simplinha lá, tinha a família, as pessoas que nos amaram, os nossos familiares. Aí nós crescemos um pouquinho, conhecemos nossos primos, aí a gente cresceu mais um pouquinho, e a gente foi vivendo assim, não é? De coisas boas, de sentimentos bons. A gente tem até saudade do tempo da nossa infância, juventude, pré-juventude, não tem saudade? Era tão gostoso quando a gente ia para a escola, chegava lá, chutava a mala, quebrava todos os lápis, comia os lápis com a boca.
Aí voltava para casa com os cadernos, tudo com as orelhas no caderno. Lembra daquela orelha que fazia no caderno? Ai, que maravilha que era aquilo, corrigia a orelha do caderno. Tinha gente que era mais organizadinha, né? Claro, sempre tem, né, os mais organizadinhos, né? Bom, eu sei que nós nascemos em berço de ouro porque tivemos muito amor, fomos acolhidos com amor. Dificilmente um de nós não foi acolhido com amor. É claro que tem exceções, é óbvio, não é? Tem espíritos que nascem na Terra numa condição difícil, numa condição complicada. Mas a maioria de nós nascemos com essas condições de amor, somos recebidos com amor pelos nossos familiares. Bom, aí a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, aí chega um período que a gente acha que sabe tudo, 17, 18 anos, 19, olha para o pai e para a mãe, imagina, eles vão tirar meus clientes tudo daqui, é? Mas um de cada vez. Ah, um de cada vez, é? E aí a gente começa, e quando a gente chega, por exemplo, assim, nos 50, 60, aí você olha para trás e fala assim, meu Deus do céu, devia ter feito tanta coisa, podia ter feito tanta coisa e não fiz. Não acontece isso com a gente? É impressionante como isso acontece, né? Vou dar alguns exemplos para a gente entender assim, né? Aí quando a gente está lá, eu vou dar um exemplo, não é que eu queira falar mal dos meus familiares não, mas eu vou pegar exemplo uma filha minha, que ela tem 37 anos, vou pegar um exemplo dela. Então, aí ela arrumou um nenê, quando ela arrumou o nenê, ela quis fazer faculdade ao mesmo tempo. Não é? Mas já tinha passado a hora, como é que vai arrumar um nenê e fazer faculdade ao mesmo tempo? Não dá, né? Então é assim, aí arruma um nenê, quer ir trabalhar, olha só. Quer trabalhar e fazer a faculdade, vai ficar o dia inteiro, até 1h da manhã na rua. E o nenê fica com quem? Com quem vocês acham que fica? Olha só, tá vendo só? Só que aí passou a hora, não passou? É por isso que os pais falam e os filhos não atendem. E aí nós precisamos fazer as coisas na hora certa, direitinho, para as coisas darem certinho, porque aí quando chega na hora de casar, na hora de ter o filhinho, na hora de ter a família, as coisas estão mais ou menos encaixadinhas e encaminhadinhas. E a gente faz essas confusões, dá o pé com a cabeça, é uma confusão lascada. Mas aí, durante o período da juventude, o Chico tem uma definição para a juventude. Ele fala que o período da juventude é uma espécie de doença. Quando eu ouvi isso, eu fiquei tão assombrado, falei, meu Deus do céu, doença? Juventude é uma doença? Mas aí depois a gente olha para a nossa juventude e pensa, meu Deus do céu, o que a gente faz cada uma na juventude, né? Sabe aquela história que o filho fala assim, eu vou fazer um trabalho na casa do meu amigo, eu vou dormir lá na casa dele, sabe essa história assim? Aí quando você vai saber, o bicho viajou 500 quilômetros, está lá na praia de sei lá, eu não sei aonde lá, e aí dá um problema para voltar, não consegue voltar, e aí dá aquela confusão, os pais ficam apavorados, umas confusão lascada, né, que acontece. Não, nós vamos ter um trabalho, vamos ficar até meia-noite na escola hoje, aí fica até meia-noite, mas depois vai lá na escola, está tudo fechado, não tem ninguém, fechou 6 horas da tarde, essas coisas que a gente faz quando é jovem, né? E muitas outras coisas, né, que a gente faz, é bom nem elencar muito para a gente não ficar com essa fixação mental da juventude, né? Mas nós aí estamos, de uma certa forma, contraindo algumas dívidas para o nosso futuro. Aí são dívidas presentes. Mas a maioria de nós temos dívidas que não é desta vida. Vocês conseguem aceitar essa ideia? De que nós não estamos aqui pela primeira vez? Consegue aceitar isso? Porque tem coisa que não é possível, né? Meu Deus do céu, eu acho que eu não estou aqui pela primeira vez. Dá para a gente mais ou menos sentir, todo mundo deve sentir um pouquinho disso. Porque tem certas coisas que a gente vê, que a gente faz, que a gente fala, algumas afinidades, tem algumas pessoas que têm umas facilidades, facilidade com, por exemplo, instrumento musical, ou tem facilidade de montar e desmontar coisa. Tem algumas coisas que a gente fala, mas não aprendi em lugar nenhum, já sabia mais ou menos que sozinho, né? E isso vai devagarzinho mostrando que nós já passamos por aqui. E aí mostra também que nós já tivemos problemas por aqui, porque se nesta aqui nós já criamos problema, imagine nas outras. Então nós estamos falando dessas dívidas que nós podemos contrair, tanto agora, já contraímos nesta, como já podemos trazer de ter contraído em outra vida.
se é que nós admitimos essa hipótese. Mas enfim, vamos voltar lá para os motivos de resignação, porque a lição fala para a gente, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: a justiça divina é absolutamente perfeita. Não dá para dar um jeitinho, viu, gente? Não dá. A gente pode até tentar dar um jeitinho, mas não tem jeito. Quando a justiça divina impera sobre nós e quando as coisas acontecem sobre nós, essa justiça funcionando. Só que também tem um detalhe, ela não tem pressa. Não é que nem a gente que é ansioso, quer que as coisas sejam resolvidas na mesma hora, né? A justiça divina não tem pressa, ela é gradual, lenta, mas ela sempre chega no momento certo, ela chega, corrige, faz a gente às vezes sofrer por causa daquilo, porque a gente pensou que aquilo já estava resolvido e não estava, né? A gente tem um trabalho de visita penitenciária feminina do estado de São Paulo. Eu não gosto de falar muito isso, que as pessoas ficam cismadas, né? Falam, o que vai fazer lá na penitenciária? A gente vai falar do evangelho para elas, vai ver se a gente consegue fazer com que elas não pratiquem mais crimes. E aí, a maioria delas, você pergunta assim, você acha que você está pagando a dívida que você criou com a sociedade aqui na prisão? A maioria delas dizem que sim, que estão pagando. Aí eu falo, infelizmente não estão pagando nada, mas elas ficam tão bravas. Eu adoro deixar elas bravinhas, porque depois eu vou embora, elas ficam com a raiva delas lá, né? Eu me vingo delas, tá vendo como que é? Aí eu falo para elas, não, vocês não estão pagando nada preso aqui, sabiam disso? Mas como assim não está pagando? Porque, pera um pouquinho, para a gente pagar, tem 4 etapas para pagamento. Vamos lá para a primeira etapa, arrependimento. Mas eu estou arrependido. Eu falei, não é esse da boca para fora não, viu? É entre você e o Criador, é só Ele que sabe se você arrependeu ou não. A gente pode ficar falando para os outros que está arrependido, mas é conversinha fiada, né? Mas tudo bem, arrependeu? Vamos para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Expiação. Sabe o que é expiação? Sentir na pele o que fez o outro sentir. Isso é expiação. Misericórdia. E agora? Aí vem o motivo de resignação, para a gente entender que se nós estamos vivendo um problema grave, difícil, complicado, ruim, é sinal de que nós precisamos dele, porque nós temos essa situação para ser resolvida perante a providência divina. Por isso que nós temos que se resignar. Bom, passou pela expiação, vamos para a terceira etapa. Já pensou isso, pensando que fica lá 5, 10 anos, está tudo resolvido, vai embora e está tudo certo? Falei, não é assim não. Vamos para a terceira etapa. Qual que é a terceira etapa? Prova. Sabe o que é a prova? Você está na mesma situação que você estava, nas mesmas condições, e aí você vai fazer o seguinte, ou você vai fazer de novo a mesma coisa errada, ou você vai recuar, não vai fazer. Não fez? Passou pela prova, mas ainda tem a quarta etapa. Acaba mais, né? Você vê? E tinha gente que imaginava que era só deitar no tanque, receber o batismo e estava tudo limpo, arrumado, beleza, né? Já pensaram? Ia ser tão bom assim, tão fácil, né? Pratica crime a vida inteira e depois deita no tanque lá e está tudo limpo. Olha como seria, né? A justiça divina, onde é que estaria, né? Quarta etapa. Olha a quarta etapa. Quarta etapa. Vocês querem mesmo saber da quarta etapa? Reparação do dano. Quarta etapa, reparação do dano. Mas como assim? Bom, você encostou a máquina na cabeça do camarada e tomou o carro dele, né? E agora? Reparar o dano, o que significa? Devolver o carro. Mas como é que eu vou devolver? Eu vendi o carro por R$3.000, o carro valia 50 mil, vendi por 3, como é que eu vou devolver? Falei, eu estou só mostrando para vocês como que é ruim praticar crime, problema de vocês, né? Mas, e vem a pergunta, e se eu tirei a vida de alguém? Como é que resolve? Aí tem solução, sabe como é que é? Promover a vida de outro. Como é que promove a vida de outro? Ajudem aí, como é que promove? Ajudar, fazer faculdade, alimentação, cuidar, fazer. Normalmente funciona assim. Normalmente. A gente vai embora e volta. Aí quando a gente volta,
a gente tem o número de filhos daqueles que nós tiramos a vida no passado. O Chico falou isso na penitenciária, quando era masculina, aqui em Santana. O camarada falou: Chico, eu não tenho mais jeito, porque eu tirei a vida de 8 pessoas. Aí ele falou assim: claro que tem. Você já encomendou para sua próxima vida 8 filhos. Por aí que eu descobri por que eu tenho tanto comedor de arroz e feijão na minha casa. Olha, foi aí que eu descobri. Olha só, e está vindo cada vez mais agora. Tinha 6, agora já tem 10. Neto, também é comedor de arroz e feijão, né? Ele tinha 6 lá, agora tenho 10. Imagina só, misericórdia, né? Então repararam que são 3, 4 etapas, mas tem um detalhe, que é esse detalhe que eu vim ensinar para vocês. Existe um atalho para isso. Um atalho. E qual é esse atalho? Aí dá aqui o seguinte exemplo, assim: a pessoa sai de São Paulo e vai para Belo Horizonte, só que ela, em vez dela pegar a Fernão Dias, ela pega a Dutra. Ela anda 500 quilômetros, chega no Rio de Janeiro e fala: mas aqui não é Belo Horizonte, meu Deus do céu. Errou o caminho, foi para o caminho errado. O que tem que fazer? Tem 2 formas: ou você volta tudo e pega a Fernão Dias da onde for possível, ou você pega um atalho e passa no meio de fazenda, no meio de estrada de terra, no meio de um monte de coisa lá, né? Todo mundo sabe como é que é um atalho. Tem buraco, tem que parar, abrir porteira, fechar porteira, tem umas confusão. Atalho é um problema, né? Atalho é um problema, né? Então tem essas 2 formas. Então, a forma normal, se você errou, a forma normal era passar pelas 4 etapas, voltar e fazer de novo, não é? Arrependimento, expiação, prova, reparação do dano. Mas tem um atalho. Não é que todo mundo quer saber do atalho? Só que eu me esqueci, não sei como falar para vocês do atalho. Então vamos ficar só nas 4, tá bom? Não vou falar do atalho, não é? Porque se falar do atalho vai ficar muito fácil também, né? Para vocês não acham que vai ficar fácil ou não? Devo falar ou não o atalho? O que vocês acham? Não, quem está prestando atenção fala assim, quem não está prestando atenção nem sabe o que eu estou falando, né? Mas vamos falar do atalho. O atalho é o seguinte: tem uma passagenzinha no Evangelho de Jesus, assinado por Pedro, porque Pedro tem lá umas epístolas pequenininhas, e é rápida, né? E ele diz assim: o amor cobre uma multidão de erros. Mas que amor é esse? Que amor é esse? Como é que é? É um amor que a gente precisa também aprender sobre ele, porque até agora nós temos uma ideia de que é esse amor de homem e mulher, de mãe com filho, mas não é esse amor, é um amor maior do que isso. O Chico Xavier foi ousado, porque ele falou assim, que nós devemos amar como Jesus nos amou, amar ao próximo como Jesus nos amou. Veja só, imaginem a gente amar como Jesus nos amou. É um negócio muito forte, né? É muito forte, porque é assim, a gente precisa pensar na outra pessoa, a gente precisa estar pronto para favorecer, a gente pode fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Esse é o amor incondicional, esse é o amor verdadeiro que nós precisamos construir. É o atalho para o pagamento das nossas dívidas. Então, se a gente consegue se conformar com isso, a vida fica tão mais fácil, porque senão é tragédia atrás de tragédia. Oi, tudo bem? Tudo. Como é que você está? Ai, nem te conto, rapaz. Eu fui na minha casa espírita, saí de lá, tropecei, bati o joelho, tive que pôr gesso. Estou andando com essa muleta aqui já faz 6 meses, vou ter que fazer cirurgia no joelho. É só tragédia. Oi, tudo bem? O que aconteceu com você? Aqui nada, levei um tropicãozinho, assim, na época que eu jogava bola não era nada. Mas você está andando de muleta, isso aqui já vou jogar fora logo, logo, já estou bom. Olha a diferença. A gente adora uma tragédia, né? Nós fizemos uma brincadeira, uma escola aqui perto, já é na Vila Joaniza. Tem uma escolinha lá que eu vou lá de domingo, uma escolinha de criança. E aí a gente fez uma brincadeira que era assim: a gente começava uma história e cada um continuava a história. Aí tinha um que começava a história. O professor começava a história assim:
Eu acordei de manhã, abri a janela, vi aquele sol lindo, maravilhoso, quentinho, gostoso, fiquei pensando, ai, vai ser um domingo maravilhoso. Aí o outro continua assim. Quando eu fui sair de casa, eu tropecei, bati a boca no chão e quebrei os dentes. Falei, pelo amor de Deus! Vocês já pensaram como a gente gosta de tragédia? Então, a gente pode se apartar um pouquinho dessas tragédias e viver de uma forma mais leve, mais suave, mais tranquila. Mas você fala sim, porque é fácil falar, né? Eu sei que é fácil falar. É fácil falar. Mas a gente tem que se esforçar um pouquinho também para viver mais calmamente, mais levemente, porque senão a vida fica muito pesada. Quando a gente tem consciência de que nós precisamos viver exatamente o que nós estamos vivendo, olha, isso não é muito confortador, né? Tá certo que a maioria de vocês aqui mora no Alto da Boa Vista e tal, tá tranquilo, mas não é muito confortador a gente falar isso, né? A nossa vida tá certo, não tem nada que tá errado. Porque quando a gente é jovem, sabe o que a gente fica pensando? Um dos pensamentos que a gente tem é assim: nasci na família errada, moro no bairro errado, trabalho numa empresa errada, tudo é errado, casou com fulano errado, tá tudo errado. A gente pensa assim. E o pior que não é isso, o pior que tá tudo certo, sabe assim, tá tudo certo. Então se a gente pensar assim, tá tudo certo, vamos seguir em frente. Nós estamos aqui e precisamos sair daqui melhores do que nós chegamos. Então não adianta a gente ficar batendo a cabeça, sabe? E fazendo vivendo aquele drama, a vida inteira é um drama, sabe? A gente precisa entender que tá certo, vamos viver e vamos superar, vamos levantar e vamos seguir em frente, da forma que for possível. É isso que o Evangelho mostra pra gente. Porque tem gente que resolve os probleminhas fácil, fica até milionário facilmente. Mas tem gente que precisa viver, muitas vezes, uma encarnação inteira com dificuldade, viver com a vidinha difícil, viver com a vidinha contadinha. É assim que funciona, porque é mais didático do que punitivo. Quando a gente fala de dívida, não é? A gente está pronto para fazer uma dívida, a qualquer momento a gente está pronto para isso. Mas na hora de pagar a dívida, vamos imaginar, o que o Evangelho fala para a gente é isso, lá no item 12 do capítulo 5. O nosso Pai, ele fala para a gente assim: eu vou cobrar de você 10% da dívida. Vamos imaginar, quando tem alguma coisa aí do Serasa, fazer um paralelo, né? Aí tem uma promoção do Serasa, você deve R$1.000 lá, se for com R$50 lá, você paga. A gente não sai correndo e vai lá pagar com 50? Vai ou não vai? Não é? Então, é mais ou menos assim que o Pai fala com a gente, porque se tivéssemos que pagar integralmente a nossa dívida, imaginem como que seria o nosso sofrimento. A gente nem consegue calcular, nem consegue imaginar. Porque se ainda hoje, olha, é certo que aqui na minha casa espírita em Santo Amaro, ninguém tem esses pensamentos, só quem vem de longe, de fora e que vem fazer palestra, mas de vez em quando ainda a gente não tem vontade, assim, com muito amor, assim, de pegar alguém? Tem. Se ainda hoje a gente tem isso, ainda hoje, imaginem na nossa vida, nas nossas vidas passadas. Outro dia, a gente não pode falar coisa pessoal, foi um amigo meu que contou para mim, certo? Não é coisa minha, não, é coisa de um amigo meu que contou para mim, certo? E falou que ele estava no carro, aí passou os motoqueiros, começou a bater no espelho dele, não sabe por quê, acho que porque estava andando fora da faixa, não sei. Bateu um, depois veio outro, 3, 4, 5, 6 motoqueiros bateram. Mas como era um carro antigão, de ferro, aquele troço, não deu muito problema, não quebrou, não aconteceu nada. Mas ele ficou com tanta raiva que ele começou a ficar pensando assim: eles estão tudo parando no farol, igual eu vou parar, sabe o que eu vou fazer agora? Por que vocês estão rindo? Não, eu estou falando do meu amigo, veja, espera aí, não estou falando de mim não, estou falando desse meu amigo. O que é que ele imaginou que ele podia fazer lá, que eles estão tudo parados no farol, hein? Alguém pode dar uma sugestão, né? Ele poderia parar e falar: mas meus irmãos, muita paz no coração, isso não é bonito de se fazer. Não podia fazer isso? Podia ou não podia?
Mas no planeta de prova e expiação, a vontade que a gente tem é diferente, não é mesmo? Aí eu falei, eu compreendo você, viu? É compreensível isso. Mas graças a Deus não deu certo, né? Porque hoje, veja a diferença nossa de hoje para o nosso passado. Olha só a diferença. Hoje a gente só fica no pensamento. Mas no passado a gente ia para a execução. Sabiam disso? Deixa eu dar um exemplo para vocês que estão na obra do Chico Xavier. Uma senhora, junto com a filha, conseguiu reformar a casinha e fez uma reforminha no quarto dela. Ela queria que as primas viessem para a casa dela para conhecer o quartinho, dormir com ela lá e tal. E as primas nunca podiam vir, a mãe não deixava, não vinha, não deixava, não vinha, não deixava. E um determinado dia, elas vieram. Veio a mãe e as duas meninas junto com ela, eles dormiram lá no quarto, a mãe dormiu com a outra mãe e ficaram lá juntos no quarto. No meio da madrugada, tinha uma construção vizinha, que tinha uma grua. A grua deixou cair um troço em cima do quarto das meninas, no meio da madrugada, assim, matou as 3 meninas. Bom, o Chico, passado alguns meses, o Chico recebeu a mensagem, porque as mães estavam desesperadas, né? Foi lá, elas foram explicar, mãe, não fique tão desesperada, não fique pensando que foi culpa daquela máquina que caiu em cima do nosso quarto. Eu vou explicar para você o que foi. Aí ela faz uma explicação de uma vida passada. Ela falava assim, sabe o que a gente fazia na vida passada? A gente tinha uma quadrilha, era eu, as primas e as 2 mães, a gente era em 5, tinha uma quadrilha. E a gente tinha uma especialidade. Sabe aqueles nobres que se casavam para ficar rico, com o dote, aquelas coisas? Só que aí eles arrumavam uma mulher por fora e pensavam assim, não, mas se eu me separar dela eu perco os dotes, não posso, né? Então ela tem que morrer naturalmente. Aí eles contratavam a gente. E aí a gente estudava direitinho a vida daquela madame, bonitinho, o dia que ela saía, a hora que ela voltava, tudo direitinho. E aí o que a gente fazia? Quando ela passava por determinada ponte, a ponte caía em cima da carruagem dela, ela morria. A gente fazia isso. Mas então por que nós 2 também não morremos? Porque vocês ficavam toda hora falando, vamos parar com isso, você era do deixa disso. E a gente sempre falava assim, essa aqui foi a última, mas sempre vinha uma oferta maior, e a gente não conseguia parar. Olha só. Então vejam como que é uma questão de dívida e de pagamento de dívida. Veja como que é, não é? Quantas pessoas viveram aqueles dramas que elas precisaram viver para poder sentir na pele e as mães sentirem na pele também o problema que elas viveram numa encarnação remota que precisava ser corrigido, que precisava ser melhorado, não é? Muito bem, nós temos mais 5 minutos. Vai até 8h40, se bem que o dirigente está ali, né? 8h40. Ele não sabia que estava aí atrás de mim? Pô. Vai até as 8h40. Esse é um dos exemplos, mas nós estamos aqui para encontrarmos motivos de resignação. E um dos mais fortes motivos que nós podemos ter é o seguinte, nós temos uma dívida muito grande e nós estamos em pagamento de uma fração muito pequena delas. Então vamos pagar com resignação e vamos enfrentar aquilo que nós precisamos enfrentar, com altruísmo e com resignação, porque se a gente ficar revoltado, chateado, sabe, a gente não paga, a gente continua devendo, porque não serviu para a gente aquilo, aquele fato não serviu para a gente. Então tenhamos confiança, tenhamos certeza de que é preciso às vezes passar por dificuldades, porque nós já impomos dificuldades a muitas pessoas, proximamente ou remotamente, com as nossas formas de viver, com a nossa forma de ser. E todo mundo, se fizer uma avaliação, um balanço bem sincero da sua vida, sabe os pontos que pisou na bola, os pontos que errou, as coisas que fez, que falou, não é? A gente sabe disso. Então, não vamos viver essa hipocrisia, acreditar que nós estamos vivendo uma injustiça, porque perante ao Criador, não existe injustiça.
Nós muitas vezes nos confundimos entre algozes e vítimas. Nós vamos mudando de lado, né? Uma hora a gente é algoz, outra hora a gente é vítima. Uma hora a gente é algoz, mas a gente precisa largar disso, parar com isso. Quando nós estivermos na parte de vítima, a gente não querer fazer com que as pessoas sofram aquilo que nós sofremos. É deixar para a providência divina que sabe como cuidar da gente. Tá bom? Então, a prática do bem e da caridade é a melhor forma que a gente tem de pagar. E como é que a gente faz isso? Do jeito que a gente quiser e do jeito que a gente tiver afinidades. Então aqui a casa oferece dezenas de formas da gente ajudar, de favorecer. Temos ali na frente um cartaz que tem lá um pouco de alimentos que a gente dá que a casa dá para as pessoas que necessitam. A gente pode ajudar na casa de diversas formas. Então, é assim que a gente começa. Ninguém está aqui para dizer que tem que arrancar da gente alguma coisa. Mas quanto mais espontâneo nós formos na prática do bem e da caridade, melhor nós vamos seguindo e melhor nós vamos corrigindo aquilo que nós precisamos corrigir. Tá certo? Tem uma mensagenzinha aqui que eu estou aprendendo ainda, por isso que eu trouxe a colinha aqui para dizer para vocês que se chama Convite à Caridade. É dos Espíritos Diversos, acho que é da Maria Dolores, né? E está num livro chamado Momentos de Ouro, do Chico Xavier. Coração, olha que bonitinho que ela fala com a gente. Sigamos juntos, não te aguilhoes a problemas, esquece mágoas, não temas, vara a sombra em derredor, sai de ti mesmo e busquemos a luminosa oficina, em que a bondade divina levanta um mundo melhor. Onde alguém chore ou se fira nas provas em que se apura, onde os filhos da amargura estejam sofrendo a sós, tanto quanto nos recintos de conforto nobre e raro, se alguém precisa de amparo, aí serviremos nós. Não vaciles, vem conosco, mesmo se a dor te avassala a alegria, vem buscá-la no campo do eterno bem. Quem trabalha por amor, quanto mais se sacrifica, encontra a vida mais rica, tanto mais serve, mais tem. Se receia as lutas novas, ante os novos horizontes, caminha, não te amedrontes, a estrada é de paz e de luz. Na execução das tarefas que o céu nos traça e confia, nos passos de cada dia, o companheiro é Jesus. Um convite para vocês, e que é um convite que nos dá uma ampla liberdade. A gente pode fazer o bem da melhor forma, da forma que nós acharmos que deve ser feito, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Não percam as esperanças, viu? Na próxima sexta-feira tem pessoas muito mais capacitadas que vão estar aqui para ajudar vocês a pensarem, ajudar vocês a progredir. Eu sou só um quebra-galho, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.